E aí, pessoal? Boa noite para vocês. Usualmente eu faço essas gravações como uma forma de ajudar vocês no estudo das provas. Então, todas as avaliações eu mesmo faço essas revisões porque acaba eu direcionando um pouco melhor o estudo de vocês e ter minimamente a ciência do que foi trabalhado com vocês em sala de aula. Então esse é meu canal, eu posto as minhas aulinhas aqui. É ainda um pouco amador, claro, porque esse canal ele não é monetizado, mas eu estou na busca da monetização e, consequentemente, melhorar um pouquinho a qualidade daquilo que eu proporciono para vocês, que são os meus alunos. Então, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, quem está chegando aqui, inscreve aí, dá uma forcinha, dá uma moral, me ajuda. Tá crescendo, então em breve eu tô batendo a meta de 1.000 inscritos e quem sabe futuramente poder trazer aí para vocês conteúdos com mais qualidade, uma melhor produção do que essa, tá? Então, bem prático e de forma bem sucinta, eu vou trazer para vocês algumas aulas e alguns tópicos a respeito da patologia geral. E basicamente a gente precisa entender o seguinte: a patologia, tá? Enquanto logia, enquanto logos, enquanto área de conhecimento, é uma área que vai se preocupar em estudar as causas, os mecanismos, os locais e as alterações que ocorrem no organismo. Existe um livro muito interessante chamado A Canção da Célula, em que o autor ele até fala, ele usa uma expressão e ele descreve, né, que falar em patologia é falar da célula, ou seja, se uma célula perde a sua função enquanto estrutura, se ela perde a sua morfologia, se ela sofre uma alteração, a partir daí nós já temos uma patologia, tá? Então, a patologia ela vai se preocupar em estudar desde os danos provocados ao gene, às moléculas e, consequentemente, a toda a organização que um ser ele passa a sofrer por esse dano de origem interna ou de origem externa. A gente pode, de certa forma, estabelecer para determinadas condições o quão genético foi a responsabilidade do problema, o quão externo foi a responsabilidade desse problema. Mas fato é que, se nós pensarmos nos genes, nós vamos falar da biologia molecular, da estrutura química, nós vamos falar da bioquímica e biofísica. Trabalhar com populações, ou seja, com grupos de pessoas em uma determinada região, nós estamos falando da epidemiologia. Então, a patologia ela está basicamente inserida em todos os níveis de conhecimento que as práticas clínicas, ou seja, as práticas na área da saúde, elas podem atuar, tá? E se nós estamos falando da patologia, algumas condições, alguns conceitos, eles são importantes para vocês se situarem, tá? Então, quando a patologia ela está estudando a doença, ou seja, a patologia enquanto estuda a doença, ela está falando da causa, nós estamos falando da etiologia. Se ela está falando do mecanismo pelo qual essa doença surgiu, ou o estímulo que permitiu essa doença surgir, nós estamos falando da patogênese. Os aspectos morfológicos, fisiopatologia, manifestação clínica, diagnóstico, prognóstico, tratamento e prevenção. Todas essas áreas, todas essas partes do todo da doença também são objetos de estudo da patologia. Então, basicamente, se nós conceituarmos o que o ser humano é enquanto agente, nós, enquanto organismos, nós vivemos uma grande adaptação ao meio. Ou seja, não só nós, enquanto organismos, mas também ao meio onde nós estamos. E essa adaptação, ela nada mais é do que a sensibilidade ao meio ambiente, mas a resposta que nós criamos contra
contra esse meio, seja de forma positiva ou de forma negativa, tá? Então, num conceito mais simplista, saúde é a presença da adaptação do organismo ao ambiente físico, psicossocial. Mas também pela Organização Mundial de Saúde, ou até mesmo pela Organização Pan-Americana de Saúde, a saúde ela vai ser a resposta ao estilo de vida, ao acesso ao lazer, a posse de terra, segurança, saneamento básico, um meio ambiente equilibrado e saudável. E quando você tira um destes vieses da saúde, nós desenvolvemos a doença, que é nada mais do que a ausência da adaptação do organismo a esse ambiente físico, a esse ambiente psíquico ou também a esse ambiente social. Então, em resumo, se nós temos as causas, nós estamos falando de etiologia, o mecanismo é a patogênese. Então, todas essas áreas da doença é a patologia, né? Pensar no diagnóstico, prognóstico, terapia e prevenção, que o profissional da enfermagem faz muito bem, que o cuidado de enfermagem faz muito bem, que o profissional médico faz muito bem no diagnóstico, na terapêutica, tudo isso é alvo do estudo da medicina ou de qualquer outro ramo da área da saúde. Então, para exemplificar um pouco isso, né? Então, enquanto etiologia, né, o impetigo, temos os estreptococos, né, que é um nível de organização de bactéria, né? Do ponto de vista da patogênese, do mecanismo, né, nós temos um achado maior ali, marcador de neutrófilo, né, que é uma célula do sistema imune que está ali relacionado a infecções com perfil agudo, né? Quais achados nós temos? As pústulas, né? O câncer de pulmão, qual a causa principal? Né? Tabagismo, poluição, né? Então a gente tem a respiração em ambientes ricos de hidrocarbonetos policíclicos, né? Qual é a patogênese? Mutação no DNA, né? E o achado é uma massa tumoral, um tipo de característica histológica, melhor dizendo, que a gente vai ver lá nos tipos de necrose, tá? Então, a adaptação, a agressão, a defesa e a lesão é um estímulo da natureza, né? Em parte, né? Gerados por estímulos da natureza, onde o nosso organismo se expõe a esses estímulos, se adapta a esses estímulos, é agredido por esses estímulos, tá? E a patologia também, ela se preocupa na classificação das lesões e na doença. Então, se a gente pensa num tecido, né, quando esse tecido ele é agredido, né, então a agressão ela pode alterar a estrutura da célula ou de um componente intracelular. A gente consegue observar muito isso, né, na circulação sanguínea ou linfática, quando a gente observa os marcadores produzidos por essa agressão celular, né? Então, temos aqui que uma das formas, né, da gente classificar, né, essas lesões celulares, essas alterações, distúrbios, né, é por meio do processo inflamatório, né? Então, o processo inflamatório é uma resposta que o nosso organismo desenvolve contra esses estímulos endógenos ou até mesmo exógenos, tá? Então, basicamente, nesse início, é uma parte um pouco mais conceitual, né? De pensarmos numa aplicação do que a patologia ela proporciona pra gente. E uma outra parte que é também um conceito, tá? Então, para quem quiser aí estudar com base nas referências, né? E vocês podem ver aqui que tem várias referências, tal. Então, nessa prateleira tem um monte de enciclopédias e de livros. Mas eu gostaria que vocês não se prendessem só à teoria. Na verdade, a teoria ela é soberana, no meu ponto de vista.
E eu gostaria que essa teoria, sendo ela soberana, ela fosse entendida na prática, tá? E o que eu quero dizer com isso, tá? Eu quero dizer que existem exceções à regra, tá? Então, vocês vão ver aqui na morte celular que, embora o conceito ele seja estático, a gente tem algumas pequenas exceções, tá, a essa regra, tá? Porque o que eu quero que vocês entendam é a fonte primária do estímulo, tá? Então, se nós retirarmos o agente agressor, a célula ela tende a voltar ao seu estado normal, ou seja, reversível, até certo ponto. Mas dependendo da intensidade, do tempo em que esse agressor induz a uma lesão, por exemplo, da intensidade, do tempo, isso pode evoluir para a morte celular, que é uma condição irreversível. Então, prestem atenção que o estímulo é que induz ao processo reversível e irreversível. Seja por meio fisiológico, seja por meio patológico. Então nós temos a necrose, que é uma morte celular em organismo vivo seguida de autólise. Tá? Então eu posso dizer que a morte celular por necrose é um processo patológico provocado por uma doença em que basicamente, em resumo, bem resumido, tá? O aporte de oxigênio, uma das condições, o aporte de oxigênio da célula é reduzido e a célula morre, tá? Mecanismos, tá, que podem gerar necrose: inflamação, tá? Regeneração, cicatrização, encistamento, eliminação, calcificação e gangrena são formas de observar ao longo do processo, né, o papel da necrose, tá? Então, pensar em necrose, nós estamos primariamente pensando em doença, mas aqui cabe uma observação. Se alguma mulher aqui estiver vendo essa aula, e com certeza vai estar vendo, né, essa aula, uma mulher normal que tem ainda uma vida reprodutiva, ela, caso não esteja grávida, ela vai passar ciclicamente por um ciclo menstrual. A menstruação, ou seja, aquela descamação do endométrio, ela ocorre por necrose. Mas o ciclo menstrual não é uma doença. Na verdade, o estímulo gerado àquele tecido permite a sua descamação por necrose. As células morrem ali por necrose. Então percebam que temos exceções à regra, mas o que eu quero que ao final vocês entendam, mais do que conceituar, é que ao final, ou da necrose ou da apoptose, que é uma outra forma de morte celular, a célula, como é o achado histológico disso, né? Então na necrose a célula fragmenta, né? Então ela sofre autólise. Então a apoptose, a gente já tem os corpos apoptóticos, que é muito clássico a gente ver, né? Quais os tipos de necrose? Necrose por coagulação ou necrose coagulativa, necrose por liquefação ou liquefativa, necrose caseosa, necrose gangrenosa, necrose gordurosa ou esteatose, tá? A necrose coagulativa é um tipo de necrose onde as estruturas das células elas são alteradas, tá? Porém a estrutura do órgão ela é preservada. Por exemplo, anóxia, infarto em diferentes órgãos, tá? Com algumas exceções, tá? Vocês vão ver que determinados tipos de tecido, pela sua composição, então, por exemplo, um tecido muito lipídico sofre um outro tipo de necrose. Mas, em geral, a necrose tipo coagulativa não muda a estrutura do órgão, tá? Então, temos o achado histológico da necrose coagulativa, né? Então, por exemplo, provocado por toxinas botulínicas também, um outro exemplo.
Temos a necrose liquefativa e o cérebro ele é muito interessante pela composição bioquímica do cérebro. Então pausa esse vídeo, leia a definição de cada um desses tipos de necrose. E a necrose liquefativa ela é muito interessante, então fica aí uma dica, tá? É um tipo de necrose caracterizada pela desintegração e fluidificação enzimática das células. Mais comuns em tecidos ricos em lipídios, como cérebro e suprarrenal, tá? Ocorre também em processos supurativos, especialmente nos abscessos, que aí nós não podemos falar de contaminação, né? Infecções bacterianas ou fúngicas locais, mas a gente também tem outras etiologias, tá? Que podem causar esse tipo de necrose, tá? Então, aqui é o achado histológico, tá? Necrose caseosa é um tipo de necrose onde ocorre a perda total da estrutura e arquitetura do tecido, por exemplo, com a tuberculose miliar, a tuberculose paucibacilar. Então, enquanto macroscopia, a gente tem um tecido pálido, mole, pastoso, semelhante a uma massa de queijo, tá? Então aqui tá esse tipo de necrose caseosa. Necrose gordurosa. Quando o tecido adiposo sofre necrose, a gordura é decomposta em ácido graxo e glicerina. Então, os ácidos graxos combinam com os íons minerais, formando compostos que não são dissolvidos no preparo de lâminas histológicas. Então, necrose pancreática da gordura e necrose traumática da gordura é um exemplo de etiologia desse tipo de necrose gordurosa, tá? Necrose fibrinoide é uma forma especial de necrose, geralmente observada em reações imunes que envolvem vasos sanguíneos, tá? Como etiologia, a gente tem aterosclerose, úlcera péptica, lúpus, artrite reumatoide, febre reumática, enfim, tá? Necrose gangrenosa é provocada pela contaminação do tecido necrosado por bactérias. E você, profissional de enfermagem, você, profissional médico, quando você está pensando num processo, tá? Você está pensando num processo asséptico, a primeira coisa que você se preocupa quando você toca o paciente, e principalmente quando você vai fazer um procedimento invasivo nesse paciente, é não permitir a contaminação desse sítio, podendo provocar necrose gangrenosa. E tem 3 tipos, né, de necrose gangrenosa. A seca, que é a bactéria aeróbica que causa. A úmida, também causada pela aeróbica. E a gangrenosa, e a gasosa, por bactérias anaeróbias, né? Gangrena seca ocorre em tecidos que possuem um conteúdo limitado de sangue, tá? Então isquemia, tá? Então a gente tem multiplicação e disseminação de bactérias lentas. Então o tecido ele torna-se desnaturado, frio, aspecto coriáceo, tá? E o volume diminuindo, de cor alterada. Você pode fazer uma remoção desses dedos porque eles não têm mais a possibilidade de se revitalizarem, tá? Gangrena úmida, tecido que tem que está bem engurgitado de sangue, tá? Essa lesão, ela assemelha-se à leishmaniose tegumentar, mas se essa lesão ela tiver em membro inferior, a primeira coisa que nós suspeitamos é de uma vasculite, de diabetes, tá? Não por uma causa infecciosa causada por protozoário, mas é um tipo de gangrena, de necrose gangrenosa. A necrose gasosa é causada por bactérias anaeróbias, então todas as outras duas por bactérias aeróbias, tá? Essas bactérias elas produzem gases a partir do tecido morto, tá? Então é observado como bolhas no tecido afetado, tá? E então volta a aula, tá? Volta nos tipos de necrose, faz um mapa mental, faz uma tabela com a diferença de cada uma delas. Isso vai ajudar vocês demais no estudo de vocês. Só que a apoptose, ela não tem autólise, não tem ruptura da membrana citoplasmática e não há liberação de enzima pró-inflamatória. A necrose tem. Então uma célula necrosada, ela acaba impregnando as outras células também e tornando-as
induzidas a sofrer apoptose, tá? Da mesma forma que a necrose é provocada por uma patologia, a apoptose é uma morte celular programada. Mas câncer, por exemplo, infecção viral, por exemplo, pode induzir células a sofrer apoptose. Então guarda essa exceção. Nós temos uma regra geral que é o conceito, mas a gente tem uma exceção a essa regra, tá? Mas num concurso eu preciso da definição, mas eu preciso que também o entendimento ele seja amplo, tá bom? Então, quem induz a apoptose ou quem dispara a apoptose é a mitocôndria, tá? Então a mitocôndria, ela tem na sua membrana, né, um complexo de proteínas que é a BCL2 e o complexo Bax, tá? BCL é porque nós estamos falando de linfoma de célula B, tá? Geralmente a gente vê isso muito no intestino, tá? Mas é justamente essa família, esse complexo de proteínas de membrana que estão em sítios específicos, é que, por estímulos do meio, por uma lesão celular, e aí vamos falar de lesão, né? Pensa na lesão, doença, né? Aí você pode lembrar mais da necrose. Mas esse complexo permite que a família de proteínas BCL2 e Bax ativem a via apoptótica. Eu não vou entrar tanto em detalhe, tá? Dano ao DNA que produz na proteína P53, né, com a proteína supressora de tumor, né, que controla muito o formato tridimensional e a função das proteínas na síntese, né? Se eu tiver um dano, por exemplo, no gene que produz a P53 e ela produzir uma P53 mutante, alterando, por exemplo, o ciclo celular, eu tenho apoptose. Então, mais uma vez, enquanto apoptose é morte celular programada, enquanto necrose é uma morte celular provocada por um estímulo patológico, temos as exceções a essa regra, tá? A apoptose ela pode ser iniciada por estímulos fisiológicos e guarda essa informação. Ela também pode ser iniciada por estímulos patológicos, tá? Como, por exemplo, a ação de toxina, tá? Então, a involução do timo durante o nosso desenvolvimento, renovação normal das células do corpo, pele, por exemplo, eliminação de células infectadas por vírus. Quando a gente está no desenvolvimento embrionário, né, quando a gente tem a nossa mão, as nossas patas, digamos assim, né, na verdade, a nossa mão ela tem toda a membrana interdigital e ela vai sendo degradada ao longo da gestação. Então, essa degradação da membrana interdigital é dada por apoptose. Tá? O Alzheimer, né? As placas beta-amiloide, né? Que desconectam a sinapse e isolam o neurônio, permite que o neurônio, isso é um fator promotor, né? Induz o neurônio à apoptose. Então perceba que nós estamos falando de uma doença, tá bom? E a gente tem outros vários estímulos, né? Tanto para necrose, né? Apoptose extrema, quanto a inadequada, tá? Então percebam que aqui nesse slide eu estou falando de muito processo patológico que induz a apoptose, tá? Então a morte celular por necrose é um processo lítico, enquanto a apoptose, né, é um processo mais de fragmentação da célula e cada um desses fragmentos é posteriormente degradado e absorvido e degradado pelos macrófagos. Fica aqui esse slide para vocês, pause esse vídeo e vê as diferenças entre a necrose e apoptose. Isso vai ajudar vocês demais no estudo de vocês. Eu sei que essa aula ela foi bem rápida, ela foi bem resumida, mas inscreve, compartilha, curte o vídeo aí, deixa comentário se tiver alguma dúvida, alguma complementação ao tema. Bons estudos para vocês. Em breve eu vou postar mais uma aula para ajudar no estudo de vocês. Um forte abraço e até a próxima.